1 Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia muita pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez os mesmos em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Ussa, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gade. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda uma outra batalha em Gade. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 foram mortos por Davi e os seus soldados. Eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolheu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando pestes para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou
e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos estes vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro, e faça com ele o que quiser. Aqui estão esses bois para serem queimados em sacrifício no altar. As tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custem nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde os sacrifícios eram queimados, ainda estavam no lugar de adoração, que ficava em Gideão. Mas Davi não podia ir até lá adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: nesse lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira, e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no futuro, no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso juntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, adjuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus. Mas ele disse que havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse:
Você terá um filho que governará em paz, porque eu farei que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim, ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. O que o Senhor, seu Deus, ele dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço eu juntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: o Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nessa terra. Agora, eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho da construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor, com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de família, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos das famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Sita, Zeus e Berias. Pela ordem de idade, Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de família. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Isá, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de
tomar conta dos objetos sagrados para queimar incenso na adoração de Deus, o Senhor, para o servirem e para adorarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Zebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias. Mas Reabias teve muitos descendentes. Isá, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do grupo da família. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amarias, Jaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Musi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Elas casaram com os primos e os primos de Quis, e os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram esses os descendentes de Levi, por família e por grupos de família, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: Ó Senhor, ó o Deus de Israel, tem dado paz ao meu povo e morara em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes e descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada na oferta, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração do templo.